Evangelho segundo São Mateus. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Então estamos hoje no quarto domingo depois de Pentecostes, teremos ainda a missa solene às 9h30 da manhã e a missa rezada às 5 horas, o ofício do rosário, quer dizer, o terço recitado diante do Santíssimo exposto, às 18h30. Durante a semana, missa nos horários habituais, 6h25 da manhã e 18h30, 6h30 da tarde. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Caros católicos, o Evangelho de São Mateus de hoje é fundamental. Trata-se de uma das passagens mais importantes da Sagrada Escritura. Neste Evangelho está contido e afirmado o primado de São Pedro e de seus sucessores, primado que faz parte da constituição da Igreja, tal qual instituída por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus dirigia-se então com seus discípulos à cidade de Cesareia de Filipe, cidade pagã, dedicada ao imperador romano e onde o culto aos ídolos era extremo. Convinha que Jesus Cristo estabelecesse nesse lugar o chefe de sua futura igreja. Convinha para mostrar que em matéria religiosa ou em matéria conexa a ela, o Papa está acima do imperador e de qualquer poder civil. Estabelece então o primado de Pedro na cidade dedicada ao imperador, Cesareia, a cidade de César. Convinha também que fosse em Cesareia para mostrar que a igreja deve se estender não somente aos judeus, mas também aos pagãos, para que todos sigam a Cristo. Nosso Senhor pergunta então aos apóstolos o que os outros dizem a seu respeito. Alguns dizem que é São João Batista ressuscitado. Em particular, Herodes dizia isso, por peso na consciência após ter matado o precursor que denunciava o seu adultério. Outros dizem que Nosso Senhor é Elias, que deveria preceder o Messias. Outros dizem que é Jeremias, profeta da misericórdia, que pedia aos homens um coração de carne e não de pedra. Aqui Cristo, então, dirige-se a todos os apóstolos e todos respondem. Em seguida, Nosso Senhor pergunta o que eles mesmos pensam de sua pessoa, e quem responde é Simão Pedro somente. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Com essa resposta, São Pedro confessa não somente que Nosso Senhor é o Messias, o Cristo, mas que ele é também o Filho de Deus, segundo a natureza e não somente por adoção. São João Batista, Elias, Jeremias são filhos de Deus por adoção, mas Cristo é filho natural de Deus, quer dizer, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é o Verbo de Deus, que é Deus encarnado. São Pedro responde à pergunta de Cristo
dizendo então quem é Cristo? O Messias, Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. A resposta de Cristo a São Pedro diz então quem é São Pedro. Nosso Senhor responde: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque nem a carne nem o sangue te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Em primeiro lugar, Nosso Senhor diz que quem reconhece a sua divindade e age em consequência, praticando o que Ele ensinou, praticando o que a Igreja ensina, será bem-aventurado nessa vida e, sobretudo, na outra. Em segundo lugar, Nosso Senhor faz uma oposição para deixar manifesta a sua divindade. Eu, diz Nosso Senhor, ou reconhece Nosso Senhor pela resposta de São Pedro, eu sou filho natural de Deus, como tu és filho natural de Jonas. Em terceiro lugar, tal confissão de uma verdade sobrenatural não pode vir dos homens, nem ser uma invenção dos homens, mas ela provém de Deus. Depois dessa sublime e importantíssima confissão de fé, Nosso Senhor diz a Simão, filho de Jonas, e somente a ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeiro devemos notar, caros católicos, a mudança de nome. Simão torna-se Pedro. Quando Deus muda o nome de alguém, isso significa uma nova missão que lhe é conferida. Assim foi, por exemplo, com Abrão, que se tornou Abraão após a aliança. E o novo nome significa a nova função. Abraão significa pai de uma multidão de nações, e que deveria então ser o pai, em última instância, do Messias. O nome de Pedro significa que o apóstolo vai ser o fundamento visível da Igreja de Cristo, da única Igreja de Cristo, pois existe apenas uma Igreja de Cristo. Ele diz: edificarei a minha igreja no singular e não minhas igrejas no plural. E esta única Igreja de Cristo está fundada sobre Pedro como fundamento visível, sendo Cristo o fundamento invisível. Em hebraico, Pedro e pedra são exatamente a mesma palavra, Cefas ou Kefas. Assim, Nosso Senhor disse: tu és Kefas, e sobre Kefas edificarei a minha igreja. Então, evidentemente, a pedra sobre a qual Cristo vai fundar a sua igreja é Pedro. São completamente fora de propósito as interpretações dos protestantes com a finalidade de torcerem as palavras do Salvador. Dizem alguns protestantes, por exemplo, que a pedra sobre a qual Cristo vai edificar a igreja é a fé confessada por Pedro. Quer dizer, a igreja vai ser edificada sobre a confissão da divindade de Cristo, mas não sobre Pedro. Ora, basta ler o que está escrito. Cristo dirige-se a Pedro diretamente: tu és Pedro, Kefas, e sobre esta pedra, Kefas, edificarei a minha igreja. Teria sentido Cristo dizer: tu és Pedro, mudando o nome de Simão, para dizer em seguida que ele vai edificar a sua igreja sobre a fé, e não sobre Pedro, que confessou a fé? Além disso, o esta pedra, o esta, se refere a um termo que está próximo, que pode ser então somente Pedro. Alguns protestantes também chegam a dizer que Nosso Senhor, dizendo isso, tu és Pedro, apontava para o apóstolo, e ao dizer sobre esta pedra, apontava para si mesmo. Qual é a prova disso? Nenhuma, nem da tradição, nem na Escritura. A Igreja de Cristo, caros católicos, é como uma casa, e São Pedro é como a pedra fundamental, firmada, claro, em Cristo. É a pedra fundamental que dá estabilidade à unidade do edifício. Tirando a pedra fundamental, todo o edifício desmorona. Numa sociedade como é a Igreja, o que dá unidade e coerência, em grande parte, é a autoridade suprema. É como a causa formal. São Pedro é a autoridade suprema da Igreja, que dá a unidade, a estabilidade
e sem a qual a casa desmorona. A autoridade suprema da Igreja é o Papa e não o colégio dos bispos. Mesmo um bispo em sua diocese está subordinado ao Papa. A Igreja, como sabemos, caros católicos, é uma monarquia e não uma democracia. E se hoje a Igreja parece, sob alguns aspectos, desmoronar, como uma queda enorme no número de fiéis, no número de vocações, queda vertiginosa da prática religiosa, apostasia das nações antes católicas, apostasia das pessoas, é porque essa autoridade suprema do Papa é hoje menosprezada, mesmo dentro da Igreja, infelizmente, e mesmo entre muitos dos que mais deveriam defendê-la e favorecê-la. A Igreja parece desmoronar, mas ela não pode desmoronar em virtude das promessas de nosso Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa, primeiramente, que a Igreja vai existir até o final dos tempos. Segundo, que ela vai existir tal como ela foi fundada por Cristo, quer dizer, sobre Pedro, sobre o Papa. Terceiro, que ela não vai jamais falhar na sua missão de transmitir fielmente a doutrina de Cristo, o que significa que em matéria de fé e moral, mesmo nas questões mais atuais e recentes, quando ela ensina de maneira definitiva, ela não pode errar. Por outro lado, essas palavras indicam que ela vai ser atacada exteriormente por perseguições e interiormente por heresias e escândalos. Todavia, a Igreja resistirá intacta na sua constituição e na sua doutrina. Em vão trabalham aqueles que querem destruí-la ou mudá-la, por fora ou por dentro. A Igreja está fundada não sobre areia, mas sobre a rocha invisível que é Cristo, a rocha visível que é Pedro. Podem vir ventos e tempestades, ela não cairá jamais. Como nosso Senhor Jesus Cristo, ela vencerá o mundo, ainda que passe desfigurada na cruz pela sua paixão, em que a sua divindade, em que a sua firmeza pareça, às vezes, não mais existir. Nosso Senhor confere finalmente a São Pedro, caros católicos, as chaves do reino dos céus e diz que tudo o que ele ligar sobre a terra será ligado no céu e que tudo o que ele desligar na terra será desligado no céu. Tanto no mundo pagão quanto no mundo hebreu, as chaves sempre representaram o poder. As chaves de um reino simbolizam justamente o poder supremo nesse reino. São Pedro tem o poder de governo supremo na Igreja. Vale destacar que Cristo diz aos outros apóstolos, em São Mateus 18:18, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Não teriam então todos o mesmo poder que São Pedro? Não, porque nosso Senhor não lhes dá as chaves do reino dos céus. Só São Pedro tem as chaves e, portanto, os outros podem ligar e desligar, desde que São Pedro, que detém as chaves, o permita. O poder dos outros apóstolos é subordinado ao de São Pedro. O poder dos outros bispos é subordinado ao poder do Papa. E São Pedro será, em seus sucessores, o fundamento e a autoridade suprema da Igreja até o final dos tempos. Se o edifício deve existir até o final dos tempos, é preciso que haja uma pedra fundamental até o final dos tempos. E essa pedra fundamental é o Papa, sucessor de São Pedro no bispado de Roma. Ao aceitar o papado, recebem-se também as prerrogativas dadas a São Pedro, prerrogativa de pedra, prerrogativa de ter as chaves do reino dos céus para ligar e desligar. E Pedro hoje é Francisco. E negar que não temos Pedro por mais de 50 anos, por praticamente 60 anos, seria dizer que as portas do inferno prevaleceram. Seria tirar a causa formal da Igreja que faz que ela seja o que ela é, em grande parte. O sedevacantismo
que tem crescido com raciocínios simplistas, interpretações errôneas do magistério, dos doutores da Igreja, é um erro e um erro gravíssimo. Ainda que Pedro, hoje ou em qualquer momento, tenha suas dificuldades e, eventualmente, os seus erros ao não ensinar infalivelmente. O Papa, sucessor de São Pedro, é então o chefe supremo da Igreja, que deve ser obedecido de maneira incondicional por todos, bispos e fiéis, em matéria de fé e de moral, quando ele ensina de maneira definitiva. O Papa deve também ser obedecido, a priori, em matéria não infalível, desde que não percebamos que haja um erro aí evidente nesse ensinamento, nessa disciplina. O Papa tem o poder de santificar e de governar e de ensinar os fiéis com a autoridade mais alta que existe, se ele quiser exercer esse poder com a autoridade mais alta que existe. Ele é livre para exercer com essa autoridade ou com uma autoridade menor. Com o Papa, São Pedro, em primeiro lugar, Roma, que era mestra de mentiras e da idolatria, torna-se discípula da verdade e do verdadeiro culto a Deus, e torna-se mestra da verdade. Nós somos católicos apostólicos romanos, pois foi em Roma que, por disposição divina, São Pedro estabeleceu a sua sé apostólica. A única Igreja de Cristo, caros católicos, a Igreja Católica Apostólica Romana, fora da qual não há salvação, está fundada sobre o Papa. É o Papa o fundamento visível da Igreja de Cristo. As promessas feitas no Evangelho de hoje: Tu és Pedro, tu és a pedra sobre a qual edificarei a minha igreja, te darei a chave do reino dos céus, tudo o que ligares e desligares. Todas essas promessas foram cumpridas por Nosso Senhor após a sua ressurreição e antes da sua ascensão, dizendo a São Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas e apacenta os meus cordeiros. Não mais no futuro, mas no imperativo. Então o Papa é o fundamento visível da Igreja de Cristo, é o Papa, o vigário de Cristo, o doce Cristo na terra, nas palavras de Santa Catarina de Siena. Sem Papa não há Igreja de Cristo, mas somente invenções humanas. Onde está o Papa, lá está a Igreja de Cristo. Onde está a Igreja de Cristo, lá está o Papa. Mesmo nesses tempos, caros católicos, de crise doutrinária, moral, litúrgica, em que muitas autoridades na Igreja, por vezes, se opõem à doutrina de Cristo, os mais altos cumes da hierarquia, a única tábua da salvação é o Santo Padre. Não porque tudo que o Papa faz, ou diz, ou escreve é bom e perfeito. Como diz uma carta pastoral de 1871 dos bispos suíços, carta pastoral explicitamente aprovada pelo Papa Pio IX, o Papa do dogma da infalibilidade. Como diz essa carta pastoral dos bispos suíços, aprovada por Pio IX, o Papa não é infalível nem como homem, nem como sábio, nem como sacerdote, nem como bispo, nem como príncipe temporal, nem como juiz, nem como legislador. Citação dessa carta, que continua: não é infalível e impecável na sua vida e procedimento, nas suas vistas políticas, nas suas relações com os príncipes, quer dizer, com os governantes. Não é infalível nem mesmo no governo da Igreja. É única e exclusivamente infalível quando, como doutor supremo da Igreja, pronuncia em matéria de fé ou de costumes uma decisão que deve ser aceita e tida como obrigatória por todos os fiéis. Está claro, então, que o Papa só é infalível com certas condições, ao contrário do que pretendem os sedevacantistas, numa redução e numa simplificação tremenda do dogma da infalibilidade do Papa. Uma simplificação irracional. A única tábua de salvação é o Papa, porque somente ele pode, com seu ensinamento infalível e com seu governo verdadeiramente para o bem das almas,
resolver os problemas que assolam a Igreja e a sociedade. Essa citação que eu acabei de dizer dos bispos suíços se encontra no famoso livro Legítima Interpretação da Bíblia, de Lúcio Navarro. Nós podemos e devemos, caros católicos, fazer a nossa parte, é evidente, com consequências mais ou menos importantes, mas nada se compara à ação do Papa que age da maneira que mencionamos. Devemos então, caros católicos, confessar nossa fidelidade ao Papa, não somente com a boca, mas também com as obras, como verdadeiros filhos fiéis, obedecendo no que for devido, praticando a religião católica, rezando pelo vigário de Cristo, o Papa Francisco, oferecendo sacrifícios por ele e, se necessário for, dando a própria vida por fidelidade à sé de Roma. Trabalhemos em tudo e sempre para a exaltação da Igreja Católica Apostólica Romana, fundada sobre Pedro, fundada sobre o Papa, a verdadeira e única Igreja de Cristo, mestra da verdade e a única que tem palavras de vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.